Shalom de Deus, você aqui do Ministério Simplesmente Mulher. Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor prospere os seus caminhos. E nós vamos aqui começar com um tema assim maravilhoso. Nós vamos falar sobre o quê? Domínio próprio. Mas o que que vem a ser domínio próprio? Como que eu posso identificar se eu tenho domínio próprio ou não? Mas antes de mais nada, eu quero ler com você o clássico do domínio próprio, está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. É o clássico do fruto do Espírito Santo. Fala o que a palavra do Senhor? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, esse clássico que ele traz para nós o fruto do Espírito Santo. E nós vamos estar falando essa semana sobre o domínio próprio. Quem não quer ter domínio próprio? Mas para podermos entender melhor o que vem a ser domínio próprio, eu preciso compreender que o domínio próprio eu não adquiro assim de qualquer maneira. Ele não está à venda, né? Ele não está numa exposição para você ir lá buscar esse domínio. Ele não é algo assim que você possa orar para ter, não. Ele é algo assim que você tem que praticar. Mas como assim? Vamos entender o significado de domínio próprio. Essa palavra no grego significa dominar a si mesmo. Não é ter domínio próprio sobre o seu irmão, mas é ter domínio sobre si mesmo, né? Sobre você mesmo. Será que isso é fácil? Como que é isso? Será que a gente consegue ter isso, né? Mas essa palavra, o significado dela, ela é muito interessante e importante para o nosso entendimento. No grego significa dominar-se a si mesmo e no hebraico significa o quê? Significa ter o quê? Responsabilidade de governar. Então, o domínio próprio, o significado dela no hebraico é responsabilidade de governar, implica nesse contexto, né, uma hierarquia de poder, olha só, e autoridade. E autoridade. Então, o domínio próprio, ele traz esse entendimento para nós, para a gente poder compreender a importância que é nós podermos ter essa compreensão do significado dele para a nossa vida. Então, ou seja, né, o Senhor fala que quando eu e você, nós temos domínio próprio, nós temos a responsabilidade de governo, né? Nós temos a autoridade, né? Mas esse fruto do Espírito, ele já está lá desde o Gênesis, lá em Gênesis capítulo 1, 26, a palavra fala que o Senhor, quando formou o homem, ele colocou o homem no jardim e deu domínio para ele sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Ele deu autoridade e domínio para isso. Então, quando nós entendemos o poder que tem esse fruto do Espírito, eu começo a governar realmente com entendimento. Então, quando o Senhor trouxe isso ali, Jesus trouxe isso ali em Gálatas, através da vida do apóstolo Paulo, ele quis dizer para mim e para você, escuta, está na hora de você ter responsabilidade de governo, está na hora de você ter autoridade, está na hora de você verdadeiramente dominar sobre tudo isso que eu estou te dando. Mas mas como eu adquiro isso? Porque esse fruto não é do meu amigo, não é das pessoas, é de quem? É do Espírito Santo. Esse fruto é do Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ter o fruto do Espírito Santo, eu vou ter acesso a esse fruto, acesso ao fruto do Espírito Santo. Então, é por isso que foi de extrema importância quando Jesus falou lá nos evangelhos, quando ele falou assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou pedir, eu vou rogar o Pai para mandar o Paráclito, né? Que era o Espírito Santo para vir morar em vocês, porque ele sabia que através do poder do Espírito Santo nós ia ter domínio sobre todas as coisas, nós ia ter domínio próprio de todas as situações. Então, quando eu entendo essa palavra, eu começo o quê? A ter domínio próprio sobre a mim mesmo, sobre a minha pessoa, sobre as minhas vontades, sobre os desejos, né, da carne. Então, quando o Senhor fala assim, ó, tenha domínio, ele estava falando, tenha o Espírito Santo.
porque só o poder do Espírito Santo para nos dar esse domínio sobre a nossa carne, sobre o nosso desejo, sobre todas as intenções do nosso coração. É somente o Espírito Santo de Deus para trazer essa virtude. Então, o poder do domínio, o poder do Espírito Santo, que é um do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, né? Ele traz para nós realmente a condição de estarmos governando a nossa vida com excelência, governando a nossa vida verdadeiramente na direção do Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender que o Espírito Santo não está simplesmente em nós por estar, não. Ele está na minha vida e na sua vida para fazer uma grande diferença. Então, quando eu compreendo o fruto do Espírito Santo, eu começo a gerar em mim o processo de domínio, o processo de autoridade. Então, a palavra do Senhor, ela vem para nos dizer isso, para que eu e você aprendamos verdadeiramente o que é ter tudo isso. Então, quando lá no Éden ele falou para o homem, né, tenha domínio sobre todas as coisas, ele estava ensinando o homem verdadeiramente a tomar posse daquilo que já era dele, aquilo que o Senhor criou para ele. Então, quando nós lemos, né, o clássico ali em Gálatas, né, capítulo 5, versos 22, o Senhor está falando assim, tenha domínio sobre as suas emoções. Você pode dominar as suas emoções, até porque Jesus, ele teve acesso, ele passou por todo tipo de paixões, ele teve, né, todo tipo de tentação possível, como aconteceu lá no deserto, e nenhuma delas, e ele não pecou com nenhuma delas. O acesso estava ali, estava disponível, mas Jesus, ele teve o quê? O domínio próprio, ele teve autoridade sobre toda aquela situação. Então, os sentimentos, né, de Jesus estava no controle de quem? Do Espírito Santo, estava no controle do Pai. Então, nós entendemos que também o quê? Qual é o sinônimo, né, de domínio próprio? É o quê? Comando, dominação, controle, autoridade, jurisdição e soberania. Esse é o sinônimo de domínio próprio. Então, quantas coisas eu e você vamos ter quando nós verdadeiramente entendemos e compreendemos o poder que há em nós através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa história. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar a ser pessoas melhores. Então, mas por que eu preciso do Espírito Santo para ter domínio, né? Para ter o domínio próprio. Por que eu preciso do Espírito Santo? A palavra do Senhor, né? Ela vem, a palavra inteira na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, a palavra fala assim que eu preciso ter o Espírito Santo de Deus, eu preciso estar cheio do poder do Espírito Santo, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso deixar o Espírito Santo que é no controle de todas as coisas, eu preciso ouvir o Espírito Santo, eu preciso buscar o Espírito Santo. Então, tudo isso eu preciso fazer para quê? Para que eu tenha o quê? O domínio próprio, para que eu possa, em momentos de ira, realmente de grandes desafio nas minhas emoções, eu possa dominar aquele sentimento, dominar a mim mesmo aquele sentimento. Então, e o Espírito Santo, se ele não fosse primordial, por que o Senhor ia rogar ao Pai? Ia implorar ao Pai para que ele viesse sobre a minha vida e a sua vida. Então, o Espírito Santo, ele nos cela, ele nos prepara para a guerra, ele nos prepara para a batalha. Então, que eu e você possamos compreender o poder que tem quando nós adquirimos domínio próprio, nós adquirimos autoridade, nós adquirimos verdadeiramente jurisdição daquilo que nós perdemos, né, por conta do pecado, por conta de situações em que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, vamos olhar para esse fruto do Espírito Santo com um olhar diferente, que possamos, a partir de hoje, verdadeiramente buscar o fruto do Espírito Santo, que é do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo que está em você, em mim, possa verdadeiramente controlar as nossas vidas, para que nós possamos tomar posse dessa bênção, que é o quê?
ter domínio próprio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere teus caminhos, que o Senhor abra aí o seu entendimento, para que eu e você possamos compreender o quão maravilhoso é estar verdadeiramente debaixo da potente mão do Senhor. Então eu quero orar com você, para que eu e você possamos abrir o nosso coração e receber essa palavra do Senhor e ter esse entendimento acerca do domínio próprio que é do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e amado querido Pai, nós ouvimos a tua voz, nós lemos a tua palavra em Gálatas capítulo 5, versos 22, nós entendemos também, ó Deus, que desde o início o Senhor nos deu esse domínio, mas por algum motivo foi perdido, ó Deus, por conta do pecado. E Jesus Cristo trouxe, através do fruto de uma pessoa muito especial, que é a pessoa do Espírito Santo, que hoje mora em nós, mora no meu coração e mora no coração das minhas irmãs. Que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos ter essa atitude de verdadeiramente buscar, estar verdadeiramente empenhadas em ter esse domínio próprio, Pai. Eu oro, Senhor, acerca das emoções de cada mulher que está ouvindo essa palavra, que possamos, ó Deus, ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Que eu e você possamos ser verdadeiramente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Até amanhã, com o próximo vídeo, em nome de Jesus.